Comecei a gravação, fazer a apresentaçãozinha daqui da CCL, né, para quem estiver assistindo. Bem-vindo ou bem-vinda, né, a nossa terceira reunião pública da CCL, que é um lugar onde a gente abre o espaço de fala para as pessoas ouvirem um pouco sobre a mensagem do software livre e da nossa comunidade. Bom, o tema da reunião de hoje vai ser algo bem básico, né? Sobre que é uma dúvida muito pertinente às pessoas que começam a ouvir sobre o software livre, que é sobre o porquê usar software livre, né? Muitas pessoas são apresentadas pela filosofia do software livre, às vezes conhecem algum ou outro, mas não sabem muito bem o porquê usar, né? E a ideia de hoje é você debater um pouco sobre isso, né? E principalmente para pessoas que não são entusiastas, né? De computação, e falar, tá, mas para que eu tenho que usar isso? E eu planejei que a gente pudesse falar um pouquinho introduzir sobre o que é o software livre, né? Porque talvez alguma pessoa que estiver assistindo essa reunião e alguém que estiver aqui também não saiba o que é o software livre em si. E depois vamos dar uma conversada aí sobre por que a gente deve usar ele, né? Por que a gente deve usar o software livre, não algum software livre. Usar o software livre em si, usar a filosofia pra gente. Alguém quer pontuar alguma coisa, falar, se apresentar, não sei. Eu achei tudo muito bom. De qualquer forma, oi, gente, eu sou o rádio. E é isso. Muito bem. Bom, essas reuniões públicas, elas são um ambiente em que as pessoas... É pensado para que as pessoas participem, né? Que não fique só eu aqui falando, né? Tudo bem que eu estou gravando a reunião aqui, mas não sou eu que deve ficar falando. Eu quero que todo mundo possa falar, possam tirar as dúvidas, possam complementar o que eu estou dizendo, que não seja só um sei lá, sabe, não é uma apresentação, é uma reunião mesmo, um lugar para a gente conversar, certo? E, bom, vamos começar conversando um pouco sobre explicar para as pessoas que não conhecem o que é o software livre, né? O software livre ele é uma filosofia, certo? Que é uma filosofia de software que é uma filosofia que dita para gente como que a gente faz para ter liberdade na nossa computação, certo? Ela é uma filosofia que prega a liberdade na computação. Mas, beleza, você não pode às vezes não saber o que é essa liberdade em si. Então tem alguns critérios que são que a gente põe no papel de o que um software precisa fazer para garantir essas liberdades para a gente, certo? Claro que essa liberdade, a gente não é simplesmente essas liberdades que a gente escreve no o que é um software livre, né? A gente abstrai isso muito mais a uma liberdade geral, em que a gente está no controle da nossa computação. Mas, pragmaticamente, a gente tem a definição que... A definição ali, os 4 mandamentos do software livre. Né? O que eles precisam satisfazer, um software precisa satisfazer para ser livre. E, basicamente, eles são constituídos de 4 liberdades, né? Chamadas 4 liberdades, as principais, né? As necessárias para que um software seja livre. E começando pela liberdade zero, né? Que é a liberdade primordial, que é de que o usuário deve poder fazer o que quiser com o software, certo? A partir do momento que o usuário do computador, do celular, que seja usuário de software, esteja executando o software, ele deve ser capaz de fazer o que ele quiser. Então isso a gente
enxerga alguns exemplos de softwares que não satisfazem isso, né, que te restringem o usuário de fazer o que quiser, certo? O software às vezes é pensado para fazer algo, ele pode fazer alguma coisa a mais, mas ele te impede de fazer isso, certo? Isso é muito comum em softwares proprietários, ou seja, é o antagônico ao software livre. Não, softwares não livres são chamados de proprietários. E, bom, essa é a liberdade zero. Liberdade zero, porque o software livre ele foi pensado, inicialmente, historicamente, foram três liberdades, né, que são a seguir, e a liberdade zero foi dita como a mais primordial, né? É por isso liberdade zero e também o pessoal da computação vai entender que O muitas coisas começam no zero, né? Bom, Guilherme queria falar. eu vi que ele levantou a mãozinha, pode falar, que não precisa nem levantar a mãozinha, só pode me interromper aqui e dizer. Cara, eu só tô tentando pegar aqui a lista das liberdades para fazer um comentário. Mas eu vou fazer Pode assim que eu falar. pegar a lista, peraí. Ah, tá bom. Você quer que te aguarde aí? Posso continuar falando das liberdades? Eu posso falar Ah, também das outras liberdades, se quiser também apresentação. tem, tipo, nessa liberdade zero é que você pode fazer o que quiser sem nenhuma punição jurídica ou algo assim, né? Nesse sentido Sim, também. assim, não é totalmente o que você quiser, sem impunidade. Assim, você não, Você tem pode a usar o licença. software Se como não for você um quiser para crime qualquer assim, fim. Se você cometer um crime usando software livre, não vai ser a licença do software que vai te impedir de fazer isso. Isso. Mas Mas você outra coisa, continua ó. estando submetido à jurisdição do lugar que você está, né? Então, Ó, calma lá, porque não é um software imune. o software ele tem uma licença. E essa licença te garante que você pode fazer o que quiser, só que você não pode violar a licença. Só que assim, você pode fazer o que quiser, só que, por exemplo, tem licenças copyleft. Então você não pode redistribuir, mas isso entra nas outras liberdades, tá? Você não pode redistribuir o software com código fechado, um software proprietário. Então não é bem assim. Você pode fazer essa liberdade, ela garante que você pode fazer o que quiser quanto à utilização do software, por exemplo, uhum. certo? Você pode usar tudo que ele te dispõe a usar. Beleza. Dito isso, a gente tem as outras liberdades que falam sobre a distribuição do software, certo? Mas ainda essas são as liberdades que vão vir por último. A liberdade um, ela garante que você deve ter acesso ao código-fonte do software e você pode realizar modificações no mesmo, entendeu? Bom, não você pode fazer as modificações, mas o principal objeto de o principal essa liberdade garante o principal ato de poder que a gente possa estudar o software em si, certo? Ele te permite que você possa entender o que o software está fazendo, e aí sim você pode, como consequência, modificá-lo, sem nenhuma amarra, sem nenhuma restrição, certo? Não é algum software que simplesmente está com o código lá para você ver, mas você não pode tocar, você não pode modificar ele, certo? Existem alguns softwares também que eles permitem que você veja o código, mas eles não permitem nem que você distribua esse código modificado. Então, aí também não é livre. Porque as liberdades que vêm a seguir são a liberdade 2 e a 3. Basicamente, as duas dizem que você pode distribuir o software da maneira como que você quiser, desde que respeite a licença. E a licença é feita para que você possa distribuir livremente, certo? E você possa distribuir também as versões modificadas desse software. E bom, a gente, essas liberdades, elas foram principalmente pautadas numa época em que a distribuição do software não era ainda pela internet, certo? Eram principalmente por mídias, disquetes, CDs, que seja. Então, essas liberdades ficavam muito mais evidentes do que ficam hoje em dia, que a gente basicamente só consome software através de downloads. Mas ela ainda se aplica, né? Porque
em teoria, se eu tivesse um software proprietário e eu baixei o executável dele, eu não posso mandar para algum amigo meu esse software, certo? Eu posso ter comprado um software, que seja. Inclusive, software livre não tem nada a ver com comprar software livre em gratuidade, tá? São conceitos diferentes. Vou explicar mais à frente. Mas eu posso distribuir da maneira que eu quiser esse software, certo? Eu posso baixar o software e mandar para alguém, certo? Sem nenhum problema. E o ponto essas liberdades é que elas são tão básicas que as implicações delas são diversas, né? São inúmeras implicações que essas liberdades têm. Por mais que elas não sejam tão explícitas quanto. Tudo bem. Para algumas pessoas não seja tão explícito o que elas são capazes de fazer, mas, inclusive, eu quero abordar um pouco aqui sobre essas implicações dessas 4 liberdades, né? De quais são as implicações sociais, principalmente, dessas liberdades. Porque o software livre, ele está muito mais preocupado na liberdade social como um todo. Liberdade do indivíduo, certo? Bom, alguém quer pontuar alguma coisa sobre as 4 liberdades? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou mal explicado? Não sei. Eu achei a construção da apresentação até agora. Não a apresentação, né? Mas eu achei que poderia ter sido apresentado de uma forma mais objetiva. De forma resumida, tentando deixar mais enxuto o que o Carlos quis dizer, é que o termo software livre, ele diz respeito a 4 liberdades fundamentais que esse tipo de software garante para você. A liberdade número 0 é a liberdade de você usar o software como você quiser, para qualquer fim. Então, por exemplo, os termos de uso do software, eles não vão impor qualquer tipo de restrição. Se o software funciona para determinada coisa, se consegue usar para alguma coisa, o software sendo livre, ele não vai te impedir de fazer isso, ok? A liberdade número 2, liberdade número 1, ela é uma liberdade que, no primeiro momento, ela pode parecer algo meio técnico, que só afeta as pessoas que têm interesse em estudar programação, estudar o código de determinada aplicação em particular. Só que, como a gente vai ver em seguida, não é assim. Isso tem implicações muito notáveis na eficiência do código e também na segurança que o usuário tem ao executar esse programa no seu computador. Porque a gente podendo auditar o código, estudar ele, se a gente vê que existe alguma funcionalidade que é nociva, um malware, como a gente diz, a gente pode simplesmente tirar essa funcionalidade, já que essa mesma liberdade garante que a gente tem o direito de alterar o código. A liberdade número 3, ela é uma liberdade número 3 não, liberdade número 2. Ela é uma liberdade também muito natural. Eu não sei se todo mundo que está aqui já lidou com alguma situação semelhante, ou pelo menos ficou incomodado por isso a ponto de lembrar, mas, no geral, os softwares que a gente usa no dia a dia, que a gente conhece por meio de outras pessoas, são softwares proprietários. E, notavelmente, isso significa que eles, no geral, não dão para a gente essa liberdade da gente distribuir o software para quem a gente quer. Então, por exemplo, se eu sou um usuário de Microsoft Office e eu tenho uma amiga que precisa fazer um PowerPoint para o trabalho dela para amanhã, e esse trabalho é essencial, sei lá, ela vai ser demitida se ela não fizer esse PowerPoint. Como o Microsoft Office é proprietário, eu não tenho permissão de legalmente passar uma cópia desse software para que ela faça isso, entendeu? Então, acaba sendo um negócio que desestimula o senso de comunidade, que é algo extremamente antinatural. A tendência natural das coisas é que a gente vive em comunidade, que a gente compartilha as coisas. E na faculdade, particularmente, a gente vê isso acontecendo regularmente, né? No caso do curso de Física Médica, que é um curso que muitos membros da CSL fazem parte, a gente tem esse problema com o Origin. O Origin é um software que é amplamente divulgado pelos professores para fazer análise de dados, e em nenhum momento eles apresentam uma alternativa livre para a gente. Só que, bom, a universidade ela não garante acesso a gente desse software. Então, o estudante ele fica na situação que ou ele gasta uma fortuna com a licença do software, que na prática é uma autorização para você usar o programa, um negócio meio, sei lá,
ou ele simplesmente comete um crime e pirateia o software, o que é algo problemático, né, de uma universidade estimular os seus estudantes a fazer. E o problema não é pirataria, tá? A gente não é. Pelo menos eu não sou contra a pirataria, eu sou contra usar o software proprietário. Independente se você pirateou ele ou não, certo? Porque as implicações da pirataria, elas. Não, às vezes você acha, não, mas se eu tô pirateando, eu não, e daí, né? Eu não tô fomentando o uso do software proprietário, porque eu não tô dando dinheiro para a pessoa que distribui ele, mas é muito assim, você perpetua o uso do software ainda, utilizando ele, mesmo que pirateado. Inclusive, as pessoas têm muito essa ideia de que, eu tô pirateando algo, então eu tô indo contra aquilo. Mas não, você pirateando eles, está justamente fazendo o que eles querem que você faça, que é usar. Eles, porque para você, usuário comum que pirateia, não tem nenhum problema. O problema vai ser quando uma instituição começa a realizar pirataria, e aí sim que os problemas surgem, os problemas jurídicos, né? Surgem, porque inclusive já tiveram universidades que foram fechadas por piratear o Windows, certo? Isso é incrível, porque não precisaria estar pirateando nada, porque além dos softwares que a gente defende, que são livres, eles ainda são gratuitos. Então, eles ainda além de ser livres, eles são acessíveis, sabe, para todo mundo. Mas desculpa se interromper, rádio só. É isso, sem problemas. Eu também não tenho um ponto contra a pirataria, eu acho que o conhecimento deveria ser divulgado para todos, eu não acho que a gente deva restringir o acesso das pessoas a coisas que simplesmente não são escassas, que não tem problema a gente dar para outra pessoa que a gente não deixa de ter, não tem porquê a gente não compartilhar esse tipo de coisa. A problemática para mim é sim uma universidade ela estimular uma ação que é crime, né? É isso que é o problemático. Finalizando, uma liberdade que é particularmente muito, muito relevante é a liberdade número 3, a última liberdade, porque ela permite, junto com a liberdade número 2, de modificação do código, que a gente, caso exista algum software que você gosta, só que ele particularmente desempenha uma função de uma maneira que você não acha tão eficiente, ou ele tem alguma funcionalidade que você não acha boa, que poderia ser tirada ou substituída, se há algo que você gostaria de fazer diferente e simplesmente o projeto original ele não concorda com a sua adaptação, você pode distribuir a sua versão você mesmo. E isso é algo fantástico, porque, por exemplo, quando você está usando um software proprietário, digamos o Windows, existe uma série de coisas que o Windows ele faz de uma maneira meio ruim. Ele é um software que ele não é construído de uma maneira muito pensada, sem querer ser grosseiro. E, assim, a licença do Windows ela é uma licença extremamente restritiva. Extremamente restritiva. Ela, inclusive, impõe restrições que não fazem muito sentido. Uma das coisas que você encontra na licença do software Windows é que o programa ele foi desenvolvido para uso de uma pessoa por vez. Então, assim, se você estiver jogando um jogo com duas pessoas no mesmo computador, você vai ter problemas com o Windows. A licença não permite que você faça isso, entendeu? Nada de ver filme com a sua família no computador, pelo menos não com Windows, e uma série de outras coisas. Mas uma coisa horrível, que não faz sentido, é que a licença de software proprietário, em geral, ela te impede de corrigir falhas de segurança e problemas de otimização que esse software possa ter. Se você simplesmente está usando o seu computador e você encontra algum bug, assim, você não tem esse direito de corrigir. Você tem que contatar a Microsoft, por exemplo, nesse caso particular, e esperar ela te dar um retorno e ela sim vai corrigir. E isso se aplica a todo usuário, não só ao usuário leigo, mas a todo usuário. Mesmo que você tenha conhecimento técnico, você não pode corrigir, o que é algo absurdo. No software livre, no primeiro momento você pode pensar assim, mas que diferença faz eu poder editar o código? Eu não tenho conhecimento técnico nenhum. Só que, no caso do software livre, as pessoas que têm conhecimento técnico, pelo menos, podem fazer essas modificações, caso elas queiram. E, evidentemente, tendo mais pessoas que podem modificar o software, as pessoas que também não têm conhecimento técnico conseguem distribuir para as que
conseguem obter isso pelas pessoas que têm conhecimento técnico. Então, a gente, enfim... E veja, pode falar. É Desculpa. sempre legal citar o exemplo. Eu não conheço muito a fundo o exemplo que eu sempre ouço falar, que é uma moça brasileira que estava usando um software chamado GIMP, né? O software de manipulação de imagens do GNU, que, para quem não conhece, é uma alternativa livre ao Photoshop. Essa moça ela precisava de uma funcionalidade que o GIMP não possuía, mas ela não era programadora. Porém, pelo software ser livre, ela teve a possibilidade de pagar um programador que fez essa modificação para ela. Mais tarde, essa modificação passou para o GIMP original e todo mundo hoje em dia tem acesso à modificação que ela pediu. Então, não é simplesmente uma questão de você próprio ter essa liberdade, né? Que você vai usufruir ou não. É uma, é uma questão de possibilidade. Eu coloquei essa frase meio mal, né? Assim, é algo, não é algo prático necessariamente, não é algo que, eu não sei, então não vou usufruir. É uma liberdade, é uma possibilidade. Então, a questão está muito mais ligada a ter essa porta aberta que você, na prática, usar muitas vezes. E isso muitas vezes estimula o senso comunitário, né, de colaborativo, certo? O fato de ser possível de se modificar o software, de distribuir essas modificações, torna o meio digital, o meio de desenvolvimento de software colaborativo. E isso é incrível, porque quando você está usando um software proprietário, você não tem nenhuma colaboração, é só por parte do desenvolvedor fazer o negócio. Certo? Então você não tem opinião como usuário, você não tem força como usuário, você não tem, não, sabe? Eles fazem o que quiserem. Já no software livre, as coisas são muito mais comunitárias, claro que não necessariamente, mas em geral são mais comunitárias e colaborativas. Porque se você pode, por exemplo, requisitar uma funcionalidade em algo, todo mundo vai usufruir daquilo. Então você está compartilhando funcionalidades, compartilhando conhecimento. E veja, falando de conhecimento, o software livre, ele é um poço de conhecimento, né? Para cada vez mais as pessoas, assim, pessoas querem estudar sobre software, é impossível ela aprender sobre software sem, ao menos, olhar como que é um software de verdade. Então, o software livre também permite isso, às vezes, para as pessoas que estão pensando mais na parte prática de desenvolvimento de software livre, né? Talvez não como um usuário comum, e sim como alguém que está aprendendo a desenvolver software. É impossível você aprender como desenvolver um software sem ao menos olhar como que um software funciona. E como que você faz isso? Um software livre. Você não vai olhar como que o Windows funciona para estudar sistema operacional. Você vai Sim. olhar como que o GNU Linux é. Porque você pode olhar ele. Entendeu? Esse é o motivo pelo qual eu, pessoalmente, defendo que o estudante de computação, principalmente, use software, use GNU Linux. Eu não vejo muitos estudantes usando o GNU Linux, mas é necessário, na minha opinião, compreender que o GNU abre a possibilidade de sendo uma exemplo. Então, tem uma aplicação educacional que é inclusive na computação, principalmente. Então, eu fiz isso, tentei complementar um exemplo de GNU. Eu vejo Cortou um pouco na hora que você falou, eu não consegui entender muito bem, mas não sei. Pera aí, então. Esse exemplo que você deu. Olha, eu já tô com o modo de largura de banda baixa. Não dá para me ouvir? Agora eu acho que tá melhor. Assim. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: o GNU é um exemplo que eu acho muito interessante, porque
eu pessoalmente vejo muitos estudantes de computação usando o Windows. E eles estão perdendo a oportunidade de usar um sistema operacional que eles podem estudar e entender o funcionamento completo. Então, é isso. Eu gostaria de evidenciar esse exemplo. E que é um exemplo que se põe muito em pessoas que estão querendo estudar aquilo, né? Assim, evidentemente, se você tem interesse em aprender computação, assim, eu não consigo imaginar uma maneira melhor de se fazer isso que não seja com software livre, sabe? Eu acho que tentar aprender computação em software proprietário, sabe? Primeiro que Se não faz você conseguir, sentido. você vai ser bem melhor, porque vai ter que aprender a fazer engenharia reversa, vai ser incrível, você vai ser muito bom, mas assim, as grandes empresas que trabalham com software proprietário, elas não querem que você faça isso, né? Tanto é que as licenças, elas restringem você de fazer engenharia reversa. Então, assim, de fato, o software livre é um meio muito melhor de você aprender programação, computação em geral, do que o software proprietário. Na verdade, é o melhor jeito, assim, de todos que você poderia listar, provavelmente. E olha, só um ponto. Você, vamos supor, você não tem interesse em programar, mas o que você ganha com a liberdade das outras pessoas aprenderem a programar software livre? Sabe? Assim, talvez não esteja tão óbvio para algumas pessoas o quanto que elas ganham, mesmo que elas não sejam entusiastas disso, não estão aprendendo, mas se as pessoas estão fazendo cada vez mais software livre, que respeite você, sua liberdade, você está ganhando e muito, usando isso principalmente. A gente já vai entrar um pouco depois nos pontos de, de como que você, simplesmente por usar o software livre, já está contribuindo com o software livre. Mas pode terminar de falar, Rafa. Na verdade, eu acho que seria bacana agora a gente ressaltar os benefícios. É que, assim, eu entendo a importância da gente falar sobre as vantagens de usar software livre na possibilidade de estudar o código e afins, mas eu acredito que como essa reunião vai ser gravada, está sendo gravada, para posteriormente outras pessoas verem, e a maior parte das pessoas no mundo não são entusiastas de computação, é importante, tipo, mostrar os méritos do software livre em âmbitos outros que não no próprio estudo do software, né? E assim, eles acabam sendo evidentes porque, bom, como eu posso colocar isso? Se quiser me interromper, fica à vontade. Na verdade, eu não sei. Então vou aproveitar. Eu acho, pessoal, que seria interessante a gente falar exemplos das aplicações de cada uma das 4 liberdades, para deixar mais Perfeito. evidente. Vocês me Perfeito. ouvem? Bom, então vamos lá. Vamos tentar trazer um pouco como que um usuário normal, comum, só quer pegar o computador e usar. Pegar o computador, pegar o celular e usar. Como que usando o software livre, ele vai estar tendo benefícios para si mesmo e para benefícios sociais, né? Não só para si mesmo, mas para a comunidade como um todo. E exemplificando para uma das 4 liberdades. A liberdade zero, né? Que é a liberdade de fazer o que você quiser, é bem óbvia, mas vamos, assim, talvez não seja tão óbvias quanto parece pela clareza dela. Tipo assim, beleza, posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso fazer o que eu quiser também com o software? A resposta é não. Em termos de licença, né, você não pode, como o Rádio comentou, a licença do Windows é feita para ser usado com uma pessoa só. Então, você não pode usar com mais de uma pessoa o seu computador. Mas claro que na prática, é assim, você vai usar. Então, você está infringindo uma licença. Entendeu? Existem, perdão para interromper, mas Pode. um exemplo que eu gostaria de dar é aqueles softwares proprietários que que usam aquela coisa do trial. Às vezes você baixa esse software Uhum, de maneira gratuita, você faz um projeto nele e não consegue salvar. Salvar só sim. você
pagando, ou eles te limitam para uso profissional. Esse é um exemplo, na minha opinião, de uma restrição à liberdade zero. Um software livre não te restringiria nesse sentido. E é engraçado porque o software tá lá, no seu computador. Você só não pode usar, entendeu? Sim. Ele tava funcionando Eles usam perfeitamente. você tendo pagado a licença muitas vezes. Isso que é o pior. Você pagou pelo software, mas ele não é seu. Você não pode usar ele. Isso. Esse é o ponto do software livre, e é aí que eu queria chegar com esses exemplos. Eu gostaria de mostrar essa ótica, de porque na ótica do software livre não faz sentido você não ter essas liberdades. Se você comprou o software, se você baixou o software, você, de acordo com o software livre, tem que ter o direito de modificar ele de acordo com o que você quer. Por exemplo, vou usar o exemplo do Windows. Está saindo uma nova atualização do Windows que trocou o ícone, né? O ícone bandeira do Windows. Trocou. Vamos supor que eu não gostei. Eu gostaria de todas as funcionalidades novas do Windows, mas a bandeira, o íconezinho, o logo do Windows é anterior. O Windows é um software proprietário. Eu não posso fazer isso, mas se fosse software livre, seria simples trocar a logotipo pela logotipo anterior. Então, mesmo sendo dono do meu Windows, né, eu não tenho o direito de trocar um ícone de acordo com a minha preferência de design. É aí que o software livre entra. O empoderamento da pessoa, do usuário que está usando. Aqui, assim, qual que é o poder que você tem qual que é o controle que você está tendo sobre o seu computador a partir do momento que você você não é dono, entre aspas, né, do que está sendo executado, sabe? Você não, assim, o negócio está ali no seu computador, o software está lá, só que você não tem controle nenhum sobre ele, entendeu? E o software livre vem para resgatar esse controle. É claro que uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ela não tem a capacidade ainda não saberia, por exemplo, mudar esse ícone do Windows. Mas veja, as Na outras verdade, liberdades. no XFCE, por exemplo, já é bem fácil. Não, olha só, calma lá. Mas veja, o software não é só de você modificar, e sim de outras pessoas modificarem e disponibilizar para você. Então, vamos supor que o Guilherme modifica. Vamos supor que o Windows seja livre. E aí o Guilherme foi lá e modificou a bandeirinha do Windows e distribuiu isso. Aí você vai lá e vai usar isso. Já como ele é proprietário, você não pode nem modificar isso e nem distribuir. Então, assim, você só não vai. Não tá na sua mão o negócio. É claro que é um exemplo bem bobinho, às vezes, ninguém vai se importar tanto com isso. É claro que o pessoal do software livre se importa com tudo, né? Mas eu imagino assim, uma pessoa que não está acostumada a ter essa liberdade, sabe? É normal não ter ela. É tipo o mito da caverna, né? A pessoa tá lá, só que ela nem sabe que o mundo lá fora sabe? Ele não sente o gosto da liberdade. Então, é normal não ter liberdade. E a ideia da gente aqui é trazer a liberdade para as pessoas, né? Pode falar. Eu vejo muito pessoas que usam Windows ou outros softwares proprietários, quando surge uma atualização, normalmente elas reclamam de algumas coisas, né? E é muito observável essa impotência do usuário. Por exemplo, o Windows sofreu essa atualização, modificou isso e eu não gostei. A partir da ótica do software livre, faz menos, não vou dizer que não faz sentido, mas faz menos sentido você fazer uma crítica dessas, porque você pode modificar o software ou baixar uma modificação que outra pessoa já fez. Exato, e é o que acontece muito com os forks, né? Que acontece no software livre. Quando um projeto toma um rumo que não satisfaz alguém, esse outro alguém, se ele quiser, ele pode
requisitar que alguém faça uma modificação daquilo e retorne ao como era antes, ou pode ele mesmo fazer a modificação. Então, é muito comum em software livre a gente ver muitos softwares que são baseados em outros softwares livres. Que é assim que é para Sim. ser. E não consigo lembrar de algum exemplo muito fácil, mas se alguém tiver algum exemplo muito assim que seja bem simples de falar pro pessoal aí, não consigo lembrar de algum exemplo de algum Um software exemplo, famoso, principalmente. um exemplo do quê? Por exemplo, de algum software que tomou um rumo, foi forcado e agora tem dois softwares, sabe, tipo, diferentes. Famoso. Tem um exemplo. Por favor. Vários exemplos. Um deles são Um deles é o Chromium, né? O Chromium é a base open source e software livre do Chrome, mas muitas pessoas pegaram o Chromium e fizeram seus próprios browsers. A questão é que, se não me engano, a licença do Chromium permite que você faça um fork proprietário, né? Existem várias licenças de software livre, mas existem muitos e muitos browsers baseados no Chromium, que é um software livre. Um outro exemplo é o Firefox. O Firefox, ele vem por padrão com algumas opções que alguns usuários que gostam mais de privacidade não gostariam de ver ativado, né? Telemetria, ou alguma conexão com a Google, ou alguma coisa assim. Existe um fork, que agora eu não me lembro o nome do Firefox, que já vem com Tem vários, né? todas essas coisas ativadas. Então, são dois exemplos. E eu acabei de lembrar também do exemplo do Gnome, né? E do Mate. É que eu não sei se para o pessoal de fora da comunidade Nem um de pouco. usuário de Linux entenda, mas vamos tentar também pôr o conceito de fluxo de trabalho, né, para o pessoal. Porque o que você faz no computador, a gente pode sintetizar isso numa palavra que é o fluxo de trabalho, né, o workflow que, em inglês, não sei qual que é a melhor tradução para isso. Mas como que você usa o seu computador? Quando você está preso em um sistema operacional, principalmente um software proprietário, só tem um jeito de fazer aquilo. Já no software livre, você tem infinitas possibilidades de como usar seu computador. Um exemplo disso é através dos ambientes de trabalho, certo? Quando você está usando um sistema operacional livre, você tem muitas escolhas de interfaces gráficas e maneiras de utilizar o computador. Mas tá, o que são essas maneiras, né? Por exemplo, um exemplo muito assim, bem específico, mas que eu acho que serve para exemplificar bem essa questão, é que existem por exemplo, algumas maneiras de utilizar o computador que se baseia em utilizar apenas com o teclado, por exemplo. Existem pessoas que preferem não usar tanto o mouse quanto para fazer as coisas, sabe? E algumas interfaces gráficas, principalmente as interfaces do Windows, a interface do Windows, ela depende muito do mouse. E vamos supor, eu quero usar mais o teclado, acho melhor. E aí, num sistema operacional livre, existem zilhões de gerenciadores de janela, assim que são os nomes deles, né? Mas de interfaces gráficas e ambiente de trabalho que te permitem modificar o seu sistema para ser utilizado desse jeito. Então, a maneira como você usa o computador já muda aí. É claro que as pessoas precisam ainda conhecer isso para ter vontade de usar, sabe? Às vezes as pessoas não sabem nem que existe essa maneira de utilizar o computador. O software livre ele resgata isso também. Porque um software proprietário, ele te fala assim, olha, é assim que usa. E beleza, você só tem aquela maneira de usar. Se você não gosta, você não tem o que fazer, sabe? Você vai fazer o quê? Você vai mandar um e-mail para o desenvolvedor e falar, olha, eu não gostei, mas você não tem o controle de fazer nada. Já o software livre, por ter essas liberdades, as 4 liberdades, existem já um monte de maneiras de você utilizar seu computador. E é uma coisa que
que a liberdade entra a mesma coisa que eu falei. Quando você não tem a liberdade, você não sabe o quão ruim é você não ter ela. E, novamente, a gente está aqui. Eu queria que todo mundo pudesse sentir o quão legal é você poder ter essas liberdades de escolher o que você está fazendo no seu computador, sabe? Porque para uma pessoa Eu, que sempre usou Windows, eu acho que ela não vai entender, entendeu? Eu acho que alguns aspectos mais práticos do software livre são perceptíveis quando a pessoa de fato tem contato com isso. O que a gente tenta fazer aqui é pôr em palavras, né? E não sei se é sempre possível isso. Não pode falar aí. sim, eu sempre dou o exemplo de que no Windows você tem um programa para exibir suas pastas, né? Que é o Explorer. Você praticamente só tem esse exemplo, né? Você não tem a possibilidade de você trocar esse programa, que é o Explorer, que exibe suas pastas. Ah, não gostei, muito pesado, demora para abrir, tem muita coisa que não. Não, você só tem essa opção. Você pode até instalar outro, mas você poderia, por exemplo, instalar no seu sistema. No Linux, ex- é, existem muitos, né? Quem usa sabe que tem o Nemo, tem o NFM, são todos programas diferentes para você navegar nas suas pastas. A partir Sim. a partir dessa ótica também não faz muito sentido você reclamar, o Linux não tem isso, o Linux não tem aquilo, porque são opções muito vastas. Às vezes não tem a distribuição que você baixou, você poderia modificar, instalar outra alternativa, outra opção. Essa distribuição muito pesada, você consegue modificá-la. No Windows, se você acha o Windows pesado, pode até tentar desativar algumas coisas, mas você não tem tanta liberdade assim, só que você teria no GNU. Sabe Essa uma liberdade? é difícil explicar em palavras, eu concordo. É muito difícil explicar em palavras, mas olha só. Vamos, entrando nessa questão de o Windows pesado, vamos dar um exemplo que é muito comum. As pessoas usavam o Windows XP. O Windows XP é bem mais leve que os outros, né? Que o 7, o 10. E algumas pessoas gostam do Windows XP até hoje. Só que o Windows XP parou de receber suporte da Microsoft. Porque ela quis. Simplesmente. Então, o usuário começa por aí. Já não tem o controle nem de usar um software que está recebendo suporte. Ah, mas por que o suporte é importante? Acho que a principal aplicação disso é a segurança, né? Se a Microsoft não está dando suporte para o Windows XP, porque ela quer, que ela não quer, na verdade, não recebe atualizações de segurança. Então, a partir do momento que aquilo tem uma brecha de segurança, aquilo não vai ser resolvido, entendeu? Já no software livre, qualquer brecha de segurança vai ter as pessoas que usam o software, as pessoas que estão mantendo o software vão falar, olha, brecha de segurança, vamos resolver. Já resolve, já, beleza. Entendeu? Não é uma entidade que fica responsável de, de resolver aquilo. E mesmo quando são entidades que fornecem o software, a comunidade pode ir lá fazer uma versão da comunidade diferente. Então, tipo, fica meio assim, tá, mas e se tivesse uma empresa tipo a Microsoft, que tem empresas assim, só que com software livre, e elas não quisessem mais manter um projeto? Então, vamos supor que tem uma distribuição no Linux, feito por uma empresa, livre, e aí eles falam, olha, não quero mais manter isso, vai ficar sem suporte. Imediatamente, a comunidade vai lá e já faz uma versão para a comunidade mesmo manter aquilo, sabe? Isso é incrível, isso acontece a todo momento no software livre. Quando alguma pessoa já não quer mais manter o projeto, surgem um monte de outras pessoas para manter o projeto. Então, dificilmente as coisas morrem no software livre, como morrem no software proprietário, né? É muito comum o sistema operacional, alguns softwares, assim, atualizou, acabou aquele negócio antigo. Não usa mais, não tem como você usar. Porque aquilo lá vai estar cheio de bug, porque o resto do sistema vai evoluindo, você não consegue mais, não tem retrocompatibilidade, isso é bem comum no software proprietário.
Você não consegue usar versões mais antigas, porque não dá. E você não pode corrigir isso, né? Uma Obviamente. vez, uma Vou vez eu falar. vi uma discussão sobre por que seria bom ter jogos feitos em software livre, jogos online. Vamos supor que todo mundo pare de jogar o jogo. E do nada as pessoas quiserem voltar a jogar, o software que roda no servidor está disponível. Então as pessoas conseguem voltar a jogar. Quantos Um, jogos um exemplo bem, proprietários já não morreram por causa disso? um exemplo bem, assim, bem particular meu. Quando eu era menor, eu jogava um joguinho que chamava Grand Chase. Esse é um jogo proprietário. Essa empresa desse jogo, em certo momento, falou: olha, não vamos mais, vamos fechar nosso servidor, não vamos mais fornecer esse jogo. Pronto, acabou. Então, não tem mais o jogo, não existe. O que existem são versões piratas, né? Feitas com engenharia reversa do jogo, mas que a própria produtora do jogo impede essas pessoas de fazerem servidores com esses programas, porque viola o direito, a patente intelectual dessa empresa. Então, literalmente, essa empresa, ela não quer deixar um servidor com aquele jogo, não quer fornecer o jogo pra gente, e também não quer que as outras pessoas forneçam o jogo através de engenharia reversa, né? Que seria, assim, o que eles estão perdendo deixando o jogo, as pessoas com servidores piratas fornecerem o jogo, sabe? Tipo, não tem como você jogar esse jogo mais. Impossível. Porque ele é proprietário, tem diversos copyright ali que te impede até de rodar um servidor, mesmo que eles não estejam rodando um servidor deles. Você não nem está concorrendo com nada, sabe? E assim, O software morreu. sim. É evidentemente absurdo esse tipo de situação, onde a empresa já não mais oferece o serviço, mesmo assim impede as pessoas de fazerem alternativas para esse serviço baseado em engenharia reversa e afins. Só que eu pessoalmente acredito que mesmo quando a empresa ainda oferece serviço, ela não deveria impedir esse tipo de coisa. Sim, é um exemplo Essencialmente, mais esdrúxulo até que eu tô essencialmente dando. porque, se você parar para pensar, a tecnologia, quando bem utilizada, ela tem por efeito primeiro a melhora da qualidade de vida das pessoas. E quando a gente não impede outras pessoas de desenvolverem em cima das coisas que a gente criou, a tendência natural é que a tecnologia evolua mais rápido. Então, a gente criando licenças privativas que impedem as pessoas de adaptarem o programa, implementar novas coisas, corrigir bug e afins, a gente está simplesmente fazendo com que a qualidade de vida das pessoas evolua numa progressão menor. O que é um absurdo para mim, não faz sentido nenhum. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. O problema Consegui. sem problema. Bom, dá para perceber então o tanto de problema que tem o software proprietário, né? Eu acho que a gente não consegue muito falar do software livre sem falar do quão ruim é o software proprietário, porque a filosofia do software livre veio justamente para ser para ser contrária ao software proprietário, certo? Que, assim, nas nossas reuniões passadas, tivemos reuniões sobre a história do software livre. E vocês conseguem perceber que o software livre, ele já existia, o software começou sendo livre, né? Ah, o, ah, os hackers de verdade, né, reais, eram os precursores do software livre. E, e aí, beleza, surgiu essa modalidade de negócios, né, que é o software proprietário. E, e aí o software livre precisa ser posto para ser contrário a isso. A gente precisa de uma contra-revolução, certo? Para se opor a isso formalmente, certo? Através das liberdades. E eu acho que não faltam exemplos de como que o software proprietário restringe o usuário e é ruim socialmente. Como o Raul falou, você não permitir que aquele negócio evolua, sabe?
Você não você tá literalmente assim, é um desserviço, sabe? É algo ruim, essencialmente ruim. Mas beleza. Alguém tem mais algum ponto para pôr nisso? Eu quero deixar um negócio muito claro agora, que eu acho que é um ponto muito relevante para ser posto, é que as empresas elas também têm benefícios quando elas desenvolvem softwares livres. No primeiro momento pode parecer algo ruim, porque, putz, eu vendo para uma pessoa a licença desse software, sei lá, nada te impede de vender software livre, você vendeu, e essa pessoa distribui para todo mundo que ela quiser. Você nunca mais vende, então, no primeiro momento parece horrível. Só que o software sendo livre, a gente permite que as pessoas elas façam forks desse software, elas corrijam bugs e tudo voluntariamente. Então, assim, vamos supor que eu sou uma empresa que não vende o software livre, mas vende o suporte necessário, assistência técnica. Se tiver alguma dificuldade para, sei lá, usar sua impressora por causa de um programa que eu uso para um drive da impressora, a empresa ela pode te vender essa assistência técnica. Faz muito sentido, porque a assistência é escassa, já que ela demanda tempo. E com esse fator das pessoas poderem aprimorar o software por livre e espontânea vontade, caso as pessoas implementem alguma coisa que eu, como empresa, acho interessante, eu posso colocar isso no código oficial sem problemas. Essa funcionalidade aprimorada vai trazer mais usuários para mim, mais pessoas para eu vender assistência técnica e mais pessoas para eu possivelmente vender o próprio software também, se eu quiser vender. Então, nesse sentido, as empresas elas também saem ganhando, só que elas saem ganhando sem restringir a Sem evolução do explorar o software usuário. ou da melhora da qualidade de vida do usuário, né? Então, assim, eu não vejo uma justificativa válida para você simplesmente não usar software livre na sua empresa ou Um vender software argumento, livre. esse argumento de, mas como que a empresa vai ter lucro? Como que o programador vai ter lucro? E até mesmo um exemplo que o Guilherme deu é de que você pode pagar para alguém implementar uma função naquele software. E veja, você pode ser um programador e viver de software livre. O que você pode fazer é trabalhar num projeto, receber. Nada te impede de receber propostas de implementação de alguma coisa naquele software. Então você pode ser pago para desenvolver um software livre, entende? E além da pessoa estar te pagando para você desenvolver um software livre para ela, você ainda está fornecendo isso para a humanidade, sabe? É algo muito mais assim, olha, eu quero fazer algo, mas eu não quero que aquilo lá fique só para mim, eu quero que todo mundo possa usufruir disso. E isso em termos sociais, né, e de avanço tecnológico, é surpreendentemente bom, né? A gente não, o software proprietário, ele não oferece desenvolvimento tecnológico, sabe? Que muitas vezes pessoas confundem, achando que a Google inventa tecnologia, né? Aumenta nossa tecnologia, não lembro a palavra certa, mas Nova. inova, exatamente. Acha que a Google inova. O que de fato a Google faz é inventar padrões que só ela consegue, com o dinheiro dela, implementar. E aí o resto dos softwares ficam defasados porque não conseguem implementar esse padrão dela. Isso é um exemplo que dá para dar nisso, é de como que os navegadores da Mozilla, por exemplo, o Firefox, sofre tendo que implementar algumas coisas que a Google estabelece como padrão para usar os produtos dela. Usar Google Drive, usar Google Meet, essas coisas. Você percebe que, eu não sei se alguém já teve esse problema, mas o Google Meet, que é proprietário, ele só funciona bem assim, tem algumas funcionalidades a mais até no Chrome. No resto dos navegadores não tem. Sendo que porque é proprietário, eles fazem isso justamente para que você tenha que usar aquele software. É uma maneira de. É uma prática monopolista. Por mais que ela não vende o software, ela acaba vendendo o serviço. Então, acaba vendendo para as universidades, acaba vendendo para as empresas. Então, é uma prática que, assim, muitas pessoas não enxergam o malefício quando não envolve dinheiro, quando só é gratuito.
E a partir disso, dito isso, a gente consegue trazer um pouco no âmbito da exploração dos dados do usuário, né? Porque muitas pessoas pode ficar meio assim, não tá tratando de dinheiro, né? Explicitamente, mas então é tudo gratuito. Tá, beleza, tô usando aquilo. Que mais que tem de problema em usar aquilo? E aí a gente pode falar um pouco sobre essa mineração de dados, né? É sempre bom a gente ter em mente o modelo de negócio da empresa, né? Como que ela está fazendo dinheiro com aquilo que ela está oferecendo para você. Nenhuma empresa faz nada de graça, ela sempre quer ganhar dinheiro, né? Exato. Então, veja, a Google, ninguém paga para a Google ninguém paga para pesquisar, fazer uma pesquisa. Até porque o produto, a maneira como você está pagando ela, é fornecendo a sua pesquisa para ela. Ela, o que está acontecendo é que ela está lucrando com você pesquisando nela. Então, mas beleza, como que ela faz isso, né? Como que ela faz dinheiro? Como que ela faz dinheiro com, com você pesquisando nela? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu posso? Alguém quer falar? Não. Beleza. Então vamos responder essa pergunta, né? Como que a Google faz dinheiro com você pesquisando nela? Não só pesquisando, tá? É muito mais coisa. Basicamente, a Google ela trabalha vendendo dados, certo? E essa é a modalidade de negócio dela. Então ela lucra vendendo informação, certo? Que tipo de informação? São os metadados, né? Então, quando você pesquisa alguma coisa nela, ela tem, vamos supor, o seu navegador te oferece para ela o seu IP, né, oferece talvez seu nome, seu e-mail, porque você vai estar logado em alguma coisa da Google, não sei. Oferece até o tamanho da sua tela que você está usando no navegador. Então, são inúmeras informações. Além de informações que você nem imaginaria que você está oferecendo. Exatamente. Por exemplo, muitos softwares Localização. proprietários, sim, e muitos softwares proprietários eles têm implementado por padrão ferramentas de tracking. Significa que, tipo, quando eu estou no Facebook, por exemplo, se eu abro o Google para fazer uma pesquisa, o Facebook sabe exatamente o que eu pesquisei, ele sabe o site que eu acessei. Entendeu? Isso é algo Exatamente. problemático. A Google, algo nesse problemático. sentido, ela consegue fazer uma correlação muito grande, sabe? Porque, tanto assim, Qual que é o problema nisso, né? Eu queria trazer isso. Qual que é o problema? Ah, tá, mas beleza, eles sabem o que eu faço. É que tem pessoas que não acham tão óbvio. Tá, beleza, ela sabe onde eu moro. O que que... E daí, sabe? E daí que a Google sabe que eu pesquiso? E daí que ela sabe onde eu moro? E daí que a Google sabe tudo sobre mim? Eu acho que a questão principal é a sua soberania sobre os seus dados. E Porque por que eu aquilo devo que... ter soberania sobre meus dados, né? Assim, eu tô falando advogado do diabo aqui porque eu sei que muitas pessoas pensam assim, tá? Sim. Então, peraí. Primeiro, ainda não vou justificar por que eu devo ter a soberania sobre os meus dados, mas assim, o problema desses registros justamente é que aquilo que eu faço, né, que uma empresa principalmente registre, é um dado, né, um conjunto de dados que eu gerei, que eu deveria ser soberano sobre esses dados. A partir de um momento que algum dado desse entra no domínio de alguma empresa, eu não tenho certeza se, por exemplo, eu deletando histórico ou alguma coisa assim, essa empresa também delete do lado dela, né? Dá para requisitar, né? Mas quem garante que ela vai fazer isso? Ou quem garante que
Se você requisitar, ela vai estar te disponibilizando não vai estar te escondendo nada. Se fosse Exato. código aberto, você conseguiria ver esse código. Realmente, quando eu clico nesse botão, acontece uma tal requisição, tudo automático e realmente puxa todos os dados. Mas não é software livre. É aí que Então, está aí que tá o problema, né? De você saber e ter controle sobre seus dados. Sim, Mas ainda assim, mas né? porque eu devo. Por que você deve ter controle sobre os seus dados? Alguém tem alguma Não, ideia de como responder isso para uma pessoa que não liga para Mano, assim, não sei se essa é a resposta, né? Mas uma coisa que a gente vê muito é que, tipo, por exemplo, minha mãe, meu pai e tudo mais, essas pessoas assim que são mais velhas que a gente, que agora estão tendo acesso à internet, tipo, elas não têm, sabe? Não sabem a importância dos seus dados e, tipo, como isso pode manipular os pensamentos delas, sabe? Como as empresas maiores podem não só essas vender. pessoas mais velhas, mas todo mundo, assim. Todo mundo. E como essas empresas podem vender, tipo, suas coisas para que, tipo, sei lá, ela pesquisou um dia sobre um sapato, aí o resto do mês vai aparecer sapato lá pra ela comprar sempre, e, tipo, ela vai acabar comprando por causa daquele bagulho lá da mente e tudo mais, sabe? Uma coisa assim. E também coisas políticas aí. O maior problema, eu vejo que não é nem questão de propaganda, assim. Eu acho que o problema está muito mais no controle social que essas empresas fazem, que a modalidade de negócio delas é pautada em controle social, certo? Em análise social. Então, tem muitas pesquisas que Facebook faz de estudar a psicologia humana para quê, né? É para os fins dela. Não é nem para estudar para o bem da humanidade, assim, para estudar de como que uma pessoa se comporta para que elas possam, primeiro, vender os produtos e, segundo, agir de acordo com interesses políticos, né? De pessoas que têm o poder capital de fazer esse controle, né? Que a gente vem observando bastante por exemplo, quando a gente fala de fake news. Fake news, elas são feitas com estudos da psicologia do ser humano e como que ela... para você fazer uma fake news, não é simplesmente você inventar uma coisa do nada, né? Você tem que inventar alguma coisa que as pessoas vão acreditar. E você tem que entender o comportamento humano das pessoas disso. Então, esses estudos empresas podem estudar com esses dados que o Facebook vende, os dados que a Google vende. Então, tipo, não tem restrição para o que aqueles dados vão ser utilizados, sabe? Os seus dados podem estar sendo vendidos para governos, para empresas, que você não sabe o que vão fazer com isso. E cabe ressaltar também serviço de espionagens, né? Que talvez para um usuário comum a pessoa não se importe tanto, mas pensa lá no seu governo, no seu país, tendo os dados em todas essas plataformas, sendo vazados, entre aspas, não é nem vazados, né? Não vazou, mas está sendo fornecidos a um governo de outro país, sabe? Quando a gente fala até de soberania nacional, falando de software livre, sabe? A que ponto a gente tem que estar à mercê de certas empresas que lucram vendendo nossos dados, como instituições também, né, instituições de ensino, como a própria USP aqui, que eu acho que a maioria faz parte, né, instituições governamentais, tudo que é público, a gente está na mão dessas empresas bom, o quão isso é bom para a gente, sabe? E a gente está inserido nesse modelo de negócio. Assim, quão bom não é bom pra gente, nesse é o ponto. Mas. Exatamente. Como que essa. Deu, sim. E também só complementando como que essas empresas e essas vendas de dados e tudo mais estão interferindo, tipo, nos pensamentos da sociedade, tanto políticos e tudo mais, né? Como você falou que a gente está vendo, tanto em eleições estadunidenses como aqui no Brasil também.
Bom, essas empresas que fazem esse controle social nas pessoas, elas fazem isso através de software proprietário, caso não tenha ficado óbvio. Porque, voltando a falar de software livre em si, é que o software livre ele não permite, por construção, de que ele seja usado dessa maneira. Nada impede que você faça um software livre que vai explorar o usuário. Certo? Você pode garantir as liberdades, mas ele pode estar coletando informação sobre o usuário. Só que veja, como que isso vai... se a comunidade em si pode ver, avaliar que aquilo está ruim, simplesmente não vão usar, entendeu? Você pode não ter o conhecimento técnico para ver que um software está sendo malicioso com você, mas com certeza existem muitos, milhares de pessoas que são capazes de verificar isso e vão fazer isso. E vão impedir que você use. O código é público. Toda vez que surge alguma polêmica de alguma empresa ou algum programa que é software livre fazendo alguma coisa que os usuários potencialmente não vão querer, né, a gente sempre vai ver quem defende software livre contando isso para tudo quanto é lado. Sim, a gente faz um trabalho de informação, né? Informativo, um trabalho informativo de quando que um software está sendo malicioso, quando surge alguma polêmica no software livre, de algum software que muda alguma coisa, que está ruim, isso é altamente, assim, explanado em todas as comunidades de software livre, e todo mundo fica já receoso daquilo, porque sabe que tem algum problema ali. E aí, nesse momento, já surge um monte de fork, de pessoas para tirar aquele negócio ruim, e esse que é o fluxo de desenvolvimento de um software livre, certo? A partir do momento que ele começa a despingolar, já dá errado, aí a gente já corrige, fala, ó, tá errado. Já no software proprietário, não, a gente não tem esse poder de corrigir o que tá errado, né? Bom, alguém tem mais algum tópico para conversar sobre o software livre? Que eu acho que a gente conseguiu abordar um tanto sobre essas implicações das liberdades, sobre o porquê que eu devo ter liberdade, né? O que eu ganho tendo liberdade. E por que... eu achei que era engraçado, assim, um ponto bem interessante é esse da privacidade, né? Por que eu tenho que ter privacidade? Por que eu tenho que ter controle sobre meus dados? Alguém tem mais algum outro ponto que não foi comentado nessa reunião? É interessante, quanto à privacidade, né, sempre relembrar que software livre não é sinônimo de um software que respeita a sua privacidade necessariamente. Existe uma tendência, como a gente acabou de falar, de o software livre ser assim, porque as pessoas, enfim, conseguem auditar o código, né? Mas existem softwares livres que não são tão amigáveis assim. Sim, e pode até ser que o software livre não impede a existência desse software, né? O que vai acontecer é que você vai estar ciente disso e ciente do que de fato ele tá fazendo com você. Então aí você tem a liberdade de escolha, porque você não é obrigado a usar aquele software, porque principalmente você vai falar assim, olha, não gostei dessa funcionalidade. A princípio já vai até existir alguma versão daquele software que não tem aquela funcionalidade ruim, certo? Caso não exista, é possível que exista. Tipo, nada impede a existência, entendeu? É diferente do software proprietário que impede que exista uma versão livre daquilo, certo? Eu acho que, na verdade, o único ponto agora que ficou faltando falar sobre software livre é o tema da qualidade, né? Que o desenvolvimento colaborativo proporciona uma qualidade de fato melhor no software. Eu acho Claro. que uma coisa bem legal de falar sobre isso é que o software livre, né, geralmente ele é hospedado no GitHub ou no GitLab,
que são ferramentas que possibilitam a quem usa e quem tem uma conta nessas ferramentas fazer comentários, né, e apontamentos. Um software proprietário, ele é modificado à medida do que a empresa acha que os usuários vão gostar. Então, muitas vezes até a empresa erra, né? Sim, na maior parte das vezes é. Falando de atualizações do Windows, já que foi um exemplo citado, às vezes vem uma atualização do Windows que, sabe, recebe hate, as pessoas odeiam, nossa, essa atualização tá horrível. Mas não né? faz nada, não tem nada pra fazer. Só aceita. Exatamente, mudou um monte de coisa que eu não gostaria. Agora, no modelo de desenvolvimento do software livre, geralmente as modificações e as atualizações são feitas em cima de comentários que os utilizadores fazem. São feitos para o usuário, né? Não para a empresa. Então, o software livre, ele é principalmente, assim, tô pegando o exemplo mais... Eu não diria que ele é feito para o... colocaria assim, ele é feito com o usuário, com a participação do usuário. Sim, e... Para o usuário também, mas não com a participação dele. Não para o usuário, só que, veja, os fins daquele software não é fornecer um software para o pessoal, é fornecer lucro para a empresa. Então, o fim do GNU Linux é, de fato, fornecer um software para o usuário. Esse que é o meu ponto, entendeu? Já o Windows, ele não é feito para ser um software para você usar, simplesmente para ser um software para você. Ele é feito para ser um software rentável, né, para a empresa. Então, ele tem essa mentalidade. E nada impede, como já ressaltamos antes, de uma empresa usar um software livre de maneira rentável, né? Eu espero que tenha ficado bem claro isso, que é muito possível de se ter softwares livres de maneira rentável, certo? E, inclusive, assim, a modalidade, o software livre, ele se aplica, falando sobre qualidade, ele só traz ganho, né? Para quem estiver implementando ele e para quem está usando. Então, não traz nenhum malefício, entendeu? Esse que também é um bom ponto, porque não tem malefício em usar software livre, certo? Bom, eu imagino agora que a gente já possa ir encaminhando para finalizar essa reunião, porque eu imagino que não tem muito mais, assim, dá para ficar falando disso por muitas horas, mas eu imagino que a gente também não quer deixar uma coisa muito longa, né, e maçante para quem for posteriormente estar assistindo e para quem está aqui mesmo também, né? Então acho que deu para a gente abordar. Não sei caso alguém tenha mais algum ponto a dizer sobre alguma coisa que ficou mal explicada, né? Que estamos sempre abertos a críticas, em termos de explicação, de clareza e de sugestões. Afinal, aqui também é uma comunidade livre, certo? Todo mundo não deve se dizer o que tem a dizer, palpitar, dar sugestões, reclamar, que seja. Então, alguém quer dizer mais alguma coisa? Acho que se ninguém tiver dúvida, a gente pode encerrar mesmo. Tá certo. Bom, vou encerrar a gravação. A gente pode ficar aqui. Se quiser alguém depois falar algo sobre depois da gravação, sinta-se à vontade. Então, minhas despedidas aí a quem estiver assistindo. Espero que tenham gostado, né, dessa reunião. E caso gostem, venha participar da CSL, venha conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tentem participar das próximas reuniões, se puderem, que a gente vai estar sempre divulgando nas nossas mídias sociais
Vou começar também a pensar em divulgar em mais lugares, né, essa reunião pública, como no próprio Odyssey, no nosso site, né, que a gente não começou a divulgar no nosso site ainda. Espero que tenha sido frutífero para vocês essa conversa.